Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, abra o Santo Livro, por gentileza. Em Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 a 12. Eclesiastes 4, do versículo 9 a 12. Aleluia. Irmãos, mês de maio é o mês da família, onde eu tiro o mês de maio todo para pregar sobre família. E nós vamos dar o início no dia de hoje. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12. Todos, amém? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E um cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento, amado. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amados, quem escreve o livro de Eclesiastes é Salomão. Salomão está no final da sua vida. E ao fazer uma retrospectiva de toda a sua vida, ele entende que uma vida longe de Deus é uma vida vazia, onde ele chama de vaidade. E o propósito do livro é escrever para gerações futuras que há uma amargura na vida em viver a vida longe do Senhor e trazer para si as experiências, muitas das vezes duras, de uma vida sem Deus. Porque certamente sem Deus a gente faz escolhas erradas, amado. E Salomão não fez poucas não. Foi muita escolha errada. E sendo escolha errada, muita gente faz escolha errada no casamento. Escolhe mal o marido, escolhe mal a esposa. Consequência disso é um casamento falido, frustrado, cheio de marcas. Casamento não é perfeição não, amado. Mas quando ele é construído, fundamentado no centro da vontade de Deus, por mais que venha a adversidade, esse casamento é um casamento sólido. Se você prestar atenção no texto que lemos aqui, de Eclesiastes, Salomão não diz que o cordão não rebenta. Ele diz que não rebenta facilmente. O que quer dizer é, pode ocorrer a possibilidade de rebentar, mas ele tem uma certa resistência. Então, o casamento pode não dar certo? Pode não dar certo. O casamento pode dar certo? É lógico que pode dar certo. Porque quem estabeleceu foi Deus, amado, não foi o homem. O casamento não é uma instituição terrena, é uma instituição divina. Então, cabe àqueles que compõem essa instituição estarem de acordo com aquele que o instituiu, Deus. Mas olha as escolhas erradas de Salomão, amado. O padrão é Deus, amado. O padrão é a orientação divina. E no princípio ele disse que o homem terá a sua única mulher.
e ponto final. Só que o homem parece que quer ter todas. Salomão não tinha nenhuma nem duas, não. Ele teve 700 esposas. Esposa, 700, meu amigo. Fora 300 concubinas, totalizando 1000 mulheres. Louco. Insano. Doente. Eu não aguento a minha, meu amigo. Quer dizer, estou aguentando. Com fé. Meu irmão, olha só, 700 esposas. Vamos lá. Totalizando sogro, 700. Sogra, 700. 1.400. Se a gente colocar entre cunhado e cunhada, geralmente, vamos botar no baixo, 2 ou 3. De 1.500 a 3.000. Você não sabe o que é isso? Totalizando no mínimo, só de parentela, 4.400 pessoas. Ele é maluco. Ele é louco. Imagina, 700 sogras. Meu Deus do céu. 700. No meio dessas 700, você acha que todas elas são legal, maneira? Um jargão carioca, maneirinha. Não é maneira não, meu amigo. No meio dos 700 sogros, tu acha que todos eles eram paizão, tranquilão? Ou tinha alguns endemoniados no miolo ali? Irmão, 1.400 entre sogro e sogra, cunhado e cunhada. De 1.500, eu parei e falei, caraca, meu Deus, 4.400. Aí, vai ver os sobrinhos. Imagina como é que era o palácio de Salomão. Pode ter 100 quartos, amado. Inferno naquele lugar. E aí ele está escrevendo. É ele que está falando sobre casamento. Quando ele termina o livro de Salomão, o livro de Eclesiastes, no finalzinho dele, o penúltimo versículo, o versículo 13, Eclesiastes 12:13, ele diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. A grande questão é, amado, a gente ouve, mas não teme. A gente ouve, não teme, nem guarda. Guardar é obedecer. Salomão não obedeceu a Deus, amado. Porque Salomão não era ignorante, não. Primeiro, ele recebeu sabedoria do alto. Ele recebeu. Ele quis. Agora, o problema de Salomão, sabe qual foi? Ele tinha sabedoria para os outros, não para ele. Teve sabedoria para ensinar, não para viver. Não adianta nada. Ter sabedoria para ensinar e não para viver. Ensinou bem, viveu mal. Não guardou. Não obedeceu. E muitos de nós temos acesso à palavra. Temos acesso à orientação divina. Ouvimos a palavra do Senhor. Sabemos a vontade de Deus. E não cumprimos aquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida, para a família. O fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E o nosso maior bem é a nossa família. O nosso maior tesouro é a nossa família. O tesouro do marido é a esposa, e o tesouro da esposa é o marido. Talvez eu vou estar pensando: pastor, o meu não é tesouro não. No máximo alumínio. Não é ouro, não é rubi, não é prata. No máximo alumínio. Nem cobre é, porque cobre vale um pouquinho mais. Eu achei esse tesouro no lixo. Não vale muita coisa não. Mas só que a Bíblia, amado, ele conta com homens e com mulheres de fibra, com pessoas que são obedientes à palavra do Senhor. Josué era homem assim. Josué era servo de Moisés, diz a palavra do Senhor. Em Josué capítulo 24, versículo 15, ele diz assim: olha só, se vos parece mal servir ao Senhor, escolheis hoje a quem devais servir. Se os deuses dos amorreus, em cuja terra estais,
dos vossos pais. Agora, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está querendo dizer, não me interessa o que a sociedade, o que vocês vão querer viver. Vocês podem tomar a decisão, porém, eu, homem, Josué, marido, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 1 Timóteo 5,8 diz, olha só, escute isso aqui, amado. Escute isso aqui, Paulo ensinando ao jovem pastor Timóteo, ele diz, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente os da sua casa, outra versão, os da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Eu sei que exegeticamente o texto não está falando de marido nem de mulher, está falando de viúvas, cuidar da parentela, cuidar de uma viúva que é realmente viúva. Mas o texto é muito aplicável a homem, a família, a mulher. Porque o homem é a família da sua esposa, a esposa é a família do seu homem. Então o texto também se aplica, mas o contexto do texto é tratar de viúva. E note como é que, olha, a Bíblia tem orientação para tudo. Para tudo. Note que a viúva aqui, para ser viúva, ela tem que ser mais de 60 anos, mulher de um único homem, que tenha sido hospitaleira, tenha lavado o pé dos santos e tenha vivido uma vida reta diante do Senhor, com roubos e súplica, noite e dia. E se porventura essa perdeu o seu marido, aí a Bíblia diz, aí essa sim é viúva. E se a parentela dela não cuida dela, aí Paulo fala, negou a fé e é pior do que infiel. Aí é responsabilidade da igreja cuidar dessa viúva. Essa que tem que ter os requisitos. Mais de 60 anos, ter lavado o pé aos santos, ser uma mulher hospitaleira, idônea, de caráter, santa, mulher de oração, consagração. Aí sim se encaixa. Paulo até fala das mulheres mais novas, que de repente pode acontecer uma situação de se tornar viúva. Viúva no contexto social, bíblico não. Bíblico não. Mas o texto se aplica. Aquele que não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. Ele coloca numa situação soteriológica, praticamente. Negou a fé. E é pior do que o incrédulo, é pior do que o infiel. Então, é para ser marido de uma mulher só e mulher de um único marido. Salomão sabia disso. O que ele fez com a palavra do Senhor? Rasgou. Eu quero ter 700. Quero ter 700. Por quê? Que é perigoso ter mais de uma mulher. E ter aqui, amado, não é só simplesmente botar uma mulher no dedo, não, tá? É possuir essa mulher. Casamento não é assinatura no cartório, não. É relação sexual íntima. Ali, na verdade, é a verdadeira aliança nos dedos. Ou dedo na aliança. Interprete bem o que eu estou querendo dizer. Ali é o verdadeiro casamento. Então, uma mulher que tem muitos homens, e muitos homens que têm muitas mulheres, se constitui isso. E por que Deus coloca isso na sua palavra? Porque o homem de muitas mulheres, ou a mulher de muitos homens, o seu coração é pervertido, é desviado, é corrompido, amado. Quer ver? A lei do Senhor diz assim, ó. Contexto do texto, que tem que explicar. Hoje pregar está difícil demais, Jesus, está demais. A gente tem que explicar as coisas demais da conta, Senhor. O contexto do texto aqui é para rei, aplicável a rei. Mas a Bíblia chama eu e você de quê? Reis e... Então, teologicamente, eu estou enquadrado. Explicar direitinho. Aí olha o que a Bíblia diz. Deuteronômio 17, 16 em diante. Porém, acerca dos reis, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração, olha a cláusula de propósito, não se multiplicará para si mulheres,
para que o seu coração não se desvie, nem prata, nem ouro multiplicará para si. Então, a orientação de Deus para que o homem não tenha muitas mulheres, quando é que ele deve ser? Uma só. É para que o coração dele não se desvie. Uma mulher que tem muitos anos, o coração dela é desviado. Desviado de onde, pastor? Da vontade do Senhor. O homem de muitas mulheres, o coração dele é desviado. Da onde? Da vontade do Senhor. Por quê? Porque ele está perdido. Por quê? Porque ele entregou o coração dele para essas mulheres. Salomão entregou o coração dele para essas mulheres. Quantas? 700. Fora as concubinas. Então o casamento é coisa séria. E a gente deve levar a sério aquilo que Deus leva a sério. Jesus, em Mateus 19, quando ele fala do casamento, os discípulos arregalam o olho. Ele disse assim, versículo 4, escute. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que no princípio os fariseus estavam apontando, Moisés deu a carta de divórcio e está querendo um argumento, subterfúgio, para separar, para divorciar. Não, mas Moisés escreveu lá em Deuteronômio 24 que pode se deixar a mulher, qualquer coisa, por causa disso, daquilo. Aí Jesus, vocês estão apontando para a palavra, né? Deuteronômio, eu vou mais longe, eu vou lá no princípio. O fundamento original é lá. Mas por que Moisés escreveu isso aqui? Por causa da dureza dos vossos corações. Por que há divórcio? Por causa da dureza do coração. De um ou de outro. Mas não tem deslido que no princípio o Criador fez macho e fêmea. Então o casamento é composto de macho e fêmea. De homem, de mulher. Não é de menino nem de menina, não. De macho e fêmea. Gente que fala e cumpre. E diz, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. E serão dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí ele vai discorrendo. Quando chega no versículo 10, os discípulos disseram, se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha a conclusão que chegaram mais. Caramba, se é para ser fiel, se é para ficar com ela até velhinha, até a morte, caramba, se é para tirar ela da casa dela, eu também sair da casa do meu pai e constituir uma família, é melhor ficar sozinho. Aí eu digo, melhor mesmo. É melhor mesmo. Se não tem compromisso, se não tem responsabilidade, se não tem palavra, é melhor ficar sozinho, mano. Até criar maturidade, responsabilidade, compromisso, condição financeira, intelectual, espiritual, moral, para depois casar. Você falar, se é assim, convém que nem casar, é melhor não casar. Paulo disse assim, olha só, eu queria que ficassem como eu, mas se não pode, é melhor casar do que viver se abrasando. Então, o celibato é um caminho, mas a vontade de Deus é o casamento. O celibato é um caminho. Então assim, irmãos, não basta só cuidar, não basta proteger, não basta prover e encorajar. É necessário ser homem, e homem bíblico. É necessário ser mulher, e mulher bíblica. O casamento não é apenas, simplesmente um relacionamento entre um homem e uma mulher. É uma união mística, representada com Cristo e a igreja. Nós devemos levar isso muito a sério. Então nós devemos entender que aquele que instituiu o casamento, que abençoa, que dá a direção, ele precisa ser o fundamento dessa relação. Porque sem ele como fundamento, vai desmoronar, vai ser levado na carne. Então, quais são, amado, as dobras desse cordão que não se rebenta facilmente? Tem 3. Mas a Bíblia diz que ele não se rebenta facilmente. A primeira dobra é o homem. O homem é essa primeira dobra, amado.
O homem é essa primeira dobra que não se rebenta facilmente. Por isso que quando Deus diz, e deixará o homem, não é deixará a mulher, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Quem corta o cordão umbilical para se unir a uma mulher primeiro é o homem. Não é barbado velho, mas de 30 anos, morando com a mãe, ainda jogando videogame. Mãe, minha comida está pronta? Irmão, eu fico bravo com gente assim, dá vontade de agarrar no pescoço. Fala, Jeová, me dá paciência. Eu fico pensando, como é que essas meninas casam com esses camaradas assim, ó? Não é bonitinho, pastor. Bonitinho, tu vai ver o bonitinho. Não, mas é legal, pastor, é legal. Me leva a tomar açaí, pastor. Homem. Entendeu? Tipo assim, aqueles cabra retados, entendeu? É isso que eu estou falando, entendeu, Tete? Estou falando de cabra retado, amado. Homem, macho, de cinto na calça, que capina quintal, que vira traço. Falando de homem firme. É desse tipo de gente. Homem que cumpre a palavra, que teme a Deus, que obedece ao Senhor. Mas pastor, não dá. Como é que José resistiu, amado? Me explica então como é que José resistiu. Conversa fiada. Eu não consegui. A primeira dobra é o homem. Porque o homem foi criado primeiro. 1 Coríntios 11, 3 em diante diz: mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Todavia, nem o varão é sem mulher, e nem a mulher é sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Então, se esse homem não vem do Senhor, amado, ele não é homem para o casamento. Porque é o homem que deixa, portanto, deixará o varão, homem, seu pai e a sua mãe. Quem tem mais de 40 anos aqui, se perguntar a idade que começou a trabalhar, vai começar a falar assim, 12 anos, 13 anos de idade, 14, 15. As mulheres da mesma forma. Quanto tempo você começou a aprender os afazeres domésticos? Com 12 anos, 10 anos, 13 anos, 14, 15. Essa geração não é assim mais não, mas mudou. Com isso, casamentos falidos. Não temos mais pessoas maduras, experimentadas. Nem tampouco pessoas que são tementes a Deus. Então, o amor do homem para essa mulher deve ser um amor abnegado, perseverante, sacrificial, santificador, santo e romântico. Porque a responsabilidade de amar é do homem. Incrivelmente, é do homem. A mulher também ama. A Bíblia fala sobre isso. Mas como o homem é a primeira dobra, a responsabilidade de fazer esse amor reverberar, refletir, começa por ele. Efésios 5:25 diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher. A quem que eu amo? A minha ou a dos outros? A minha, né? Amai a vossa mulher. Como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa, irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então a responsabilidade de amar, de fazer esse amor refletir, parte do homem. Jesus ensinou mais ou menos assim, tudo o que querer que os homens vos façam, fazei primeiro. Então, se eu quero que a minha mulher me ame, eu devo amar. De que maneira? Como a Bíblia diz. E o amor é paciente, 1 Coríntios 13:4. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se irrita facilmente,
não guarda rancor, porque quer ver coisa para o homem não nutrir paciência é se irritar. O homem tem um pavio meio curto, mas só que o homem que tem o Espírito Santo, ele não vai se irritar, ele pode até se irritar, mas não fácil. É tipo assim, a mulher fala uma coisa, o homem já está cuspindo marimbondo, já está dando pedrada, louco, agressivo, grosso, ignorante. Aí depois, à noite, quer que a mulher vem toda cheirosa para ele. Não vai ter, varão, não vai ter. Não vai ter, santo. No plantou de dia, não vai colher de noite. Tem que plantar de dia direitinho, adubar a terra, molhar, olhar a planta, tirar, largar, tudo direitinho, para de noite você ter fruto. Se não, tem fruto não, santo. Não tem. Se irritou facilmente, não guarda rancor. O que é guardar rancor? Não pede perdão. Não tem humildade, não é generoso, não é cortês, não é educado. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o homem que deve amar a sua mulher dessa maneira. O que eu estou pregando parece difícil? Pode parecer, mas não é impossível. Então o homem deve ter uma relação de amor, entendimento, respeito, paciência com a sua esposa. Irmão, isso é tão sério, porque a Bíblia diz que se a gente não fizer isso, nem as nossas orações são ouvidas. Note, sai do âmbito familiar, humano, e entra na esfera espiritual. Se eu não tiver uma relação adequada com a minha esposa, cortês, bondosa, misericordiosa, de não maltratá-la, não folgar com a injustiça, se eu não tiver uma relação dessa maneira, nem as minhas orações são atendidas. Eu posso orar e Deus vai falar, estou te ouvindo não, meu amigo. Conserta lá a tua vida, lá com a tua amiga, lá, porque não vou ouvir. Enquanto você não resolver, não vou ouvir. 1 Pedro 3 fala sobre isso. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Eu vou entrar num outro aspecto aqui, que a gente precisa entender a Bíblia como ela é. A palavra honra aqui no grego, ela tem duas interpretações, e ela é cabível em qualquer parte das escrituras que você encontre. Claro que dependendo do contexto, você pode pegar o contexto ali, ele vai aplicar mais para a questão da honra, do respeito, da ética, da consideração. Mas a palavra honrar ou honra, lá, por exemplo, quando Paulo fala para as viúvas, ele diz, honra as viúvas. Ele fala sobre isso. Fala sobre os presbíteros, honra os presbíteros, que se afatigam na palavra. Aqui, honra a tua mulher com a parte mais frágil. A honra ali fala do respeito, da consideração, mas também fala do honorário, din-din, larran. A mulher quer fazer o cabelo santo. A mulher quer trocar de roupa. E elas gostam de roupa, hein? Eles querem trocar de sapato e gostam de sapato também. Então o homem, ele não deve ser avarento. Ele não deve ser avarento. Ele tem que honrar a mulher com respeito, dando ela o privilégio, o primeiro lugar, mas também deve honrá-la com condições financeiras, se ela não assim trabalha. Mas ainda que ela trabalhe, o homem deve honrar essa mulher dessa maneira, com recurso. Claro, irmão, estou falando de cordialidade. A mulher que ela sabe a condição do marido, ela vai entender também. Não estou falando daquele cabra que não solta nada, estou falando daquele cabra que é mão de vaca, mesmo mão de porco, cabra ruim. Você está entendendo? Honrar significa isso, respeitar, reverenciar, mas também abençoar financeiramente a esposa. O cara está vendo que a mulher precisa fazer o cabelo, o cara está vendo que a mulher quer fazer a unha, o cara está vendo que ela quer trocar de roupa. O cara não se preocupa com isso, se preocupa só com ele, com as coisas dele, mas não se preocupa com ela, com as coisas dela, com a vontade dela. Se não agir assim, amado, nem as nossas orações vão ser ouvidas. Então a responsabilidade de amar parte do homem. Começa com o homem.
E o reflexo daquele amor manifestado dele para com ela vai refletir também para ele. Ele vai ser beneficiado. A responsabilidade da lealdade também parte do homem. Ambos devem ser leais e fiéis. Ambos. Mas o reflexo dessa fidelidade parte do homem. E eu provo com a palavra. Malaquias, capítulo 2, versículo 14. Na versão NVI, diz assim, ó. Vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade. Pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em um corpo e um espírito lhes pertence. Por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aí ele vai dizer o porquê que a gente tem que ter um cuidado. Aí Deus fala assim na boca do profeta: porque eu odeio o divórcio. Será que a gente leva a sério esse texto aqui? Será que essa geração, quando digo geração, não estou falando fora da igreja não, estou falando de dentro da igreja, porque o que tem de gente divorciando dentro da igreja não está no gibi não, amado. Pessoas que casam com 1 ano, 2, 3, querem separar. Pessoas que casam 5, 6 anos, querem separar. Por causa de quê? Não, porque ela é assim, essa... Por causa disso. Por causa disso. Eu falei, gente, isso aí é resolvível. Isso tem solução para isso, mano. Ela te traiu? Não. Ele te traiu? Não. Mas só por causa disso, daquilo, isso aqui. Aí Deus fala, eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos, pois isso tem um bom senso, e não sejam infiéis. Deus orienta, não seja infiel, porque eu odeio o divórcio. Então cuidado, amado, com a infidelidade. Cuidado com o adultério. Deus odeia isso. Deus odeia. O povo estava querendo ofertar a Deus, cultuar a Deus e sendo infiel dentro de casa. Deus está falando, a infidelidade de vocês já começou lá dentro da casa de vocês. Vocês querem se mostrar fiéis aqui no culto? Não, começa lá. Conserta lá. Porque eu odeio o que está acontecendo lá. A infidelidade, ela começa, mano, nos olhos. E polui a mente. Desce o coração. Então, homens, cuidado com o que você olha. O Instagram hoje talvez seja a revista pornográfica da atualidade. Que as mulheres ali estão sem pudor. Não guardam o corpo. E o Instagram é maligno. Porque você pode, às vezes, não pesquisar nada. Vai ter sempre uma rapariga ali. Do nada, aí o cabra olha assim. Ô Jeová, tem misericórdia, Senhor. Não, por que ela está assim? Aí vai clica. Aí o olho já contaminou. Aí o Instagram fala, você quer, né? Vou te entregar mais. Toma mais daí. Porque o algoritmo, ele vai entregar aquilo que os seus olhos gostam, aquilo que os seus olhos veem. E ele vai fazendo teste para te conhecer. E o que mais aparece na lista é mulher, dançando, biquíni, shortinho, sainha, rebolando, isso, aquilo, não sei o quê. E o cara está ali, olhando. E Jesus disse, ouviste o que foi dito aos antigos? Não adulterarás, porém eu vos digo, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então note como é que Deus leva a sério as coisas, mano. Não é o deitar na cama. Ali é só consumação fora do que já aconteceu dentro. É só consumação do que já aconteceu dentro. Então a gente vai alimentando essas coisas, vai acontecer. E o nosso casamento, o nosso leito, ele deve ser sem mácula, como diz Hebreus 13:4. Venerado seja todo casamento, matrimônio,
e o seu leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Nosso casamento deve ser, amado, sem mácula alguma. Se manter o mais puro possível. Por quê, pastor? Porque ele é representação de Cristo e a igreja. Então o antídoto é santidade. Santidade. Obediência. E dentro do casamento, uma vida sexual ativa. Porque isso também está nos critérios dos 5 pilares que mais é causa de divórcio. Qual? A falta de vida sexual ativa, regular. E eu não estou falando de pessoa que está beirando, de repente, os 70 anos, 80 anos, que já está indo para o final. Não. Estou falando de casal jovem, maduro, que ainda tem virilidade, tem ânimo, tem desejo. Ou de repente, eu não estou falando de pessoa que está com a condição hormonal debilitada. Isso é tratável também. Eu estou falando de um casal saudável, que não vive uma relação sexual ativa, regular, saudável. O nome disso sabe o que é? Pecado. Não é desculpa, mas acaba induzindo ou o homem ou a mulher ao pecado, à queda. Mulher que sempre dá desculpa, mano, que nunca está pronta, nunca deseja o homem, nunca se entrega ao homem, nunca procura o homem, sempre o homem que procura, sempre o homem que quer. Agora, a verdade seja dita também, né, amado? Não, Jesus. Como é que eu faço esse negócio? Porque eu estou tentando um recurso aqui no vocábulo para me falar o que eu quero falar. Mas assim, às vezes dá para entender a santa. Ela não procura um cabra porque pode ter algumas coisas que não está de acordo. O cabra não é bom de trabalho. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Entenderam, entendeu? Veio na minha mente agora. Porque gente que trabalha mal, não quer trabalhar, fulano não sabe trabalhar direitinho. Aí ela não tem vontade, não tem prazer, porque o cabra não trabalha bem, não trabalha direitinho. Eu não quero trabalhar junto com esse cabra não. Toda vez que eu vou, um desânimo danado, não quero não. Camarada não é cheirosinho, não é tranquilo, né? Não é cortejo, não sabe conquistar, não sabe fazer a panela ficar quente. Aí dá ruim. Aí a mulher vai se distanciando. Mas isso, amor, tem que ser conversado, tem que ser dito com educação, com cuidado, com clareza, honestidade, transparência no relacionamento, para que esse relacionamento possa se ajustar e ficar no centro da vontade. O que não pode é não ter. Porque vai abrir brecha até para o inimigo. De novo, o mundo espiritual entra em ação. Olha só o que a Bíblia diz. 1 Coríntios 7,3. O marido pague a devida benevolência à mulher. Da mesma sorte, a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o tem no marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Versículo 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicares a oração. Note, amado, que a orientação bíblica é: o casal só pode ficar sem relação sexual por algum tempo, se for para aplicar a oração, tanto ele quanto ela. E esse acordo do tempo é entre ele e ela. Se, por exemplo, se minha santa fala: Ricardo, vamos consagrar um pouquinho? Vamos. Olha só, mas a consagração vai ser total. Jejum de água, jejum de alimento e jejum da gente namorar também. Falou: opa, terreno perigoso. Quanto tempo, santo? 1 mês, tem demônio. Quem é que está aí? Quem é que está aí? Eu te repreendo, demônio. Quem é que está aí? Não, mas vamos aplicar aqui uma semana. Uma semana a gente consegue direitinho, ficar tranquilo. Uma semana, 10 dias, daí para lá, aí o cabra que vai manifestar. É o cabra que vai ficar brabo. Entendeu? Então, é um acordo. Quanto tempo? 7 dias, 8 dias, 10 dias e tal. Para se aplicar a oração. Agora, de repente, a mulher fez uma cirurgia, o cabra vai ter que entender.
Um mês de recuperação, vai ter que subir monte direto, amado. A mulher está operada, ganhou neném, fez a cirurgia, delicado. Um mês de recuperação, o cara, não tem oração, mas vou ter que ficar aqui, cuidar da minha esposa, entender a situação. Aí ele diz, para aplicar essa oração. E depois, ajuntai-vos outra vez. Aí o texto diz, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Então o diabo vê que o homem não está tendo a mulher devido a um tempo, nem a mulher ao homem, e ele está vendo que o homem está irritado, o homem está iracundo, está sem paciência. Ele vai causar situações para que ele vá pecando, para que Satanás entre. Por quê? Porque o casal não está tendo uma vida sexual ativa, regular, saudável. O sexo tem que ser bom por dois, amado. Não é bom para um, não. Tem que trabalhar direitinho. A mulher tem que trabalhar direitinho, o homem tem que trabalhar direitinho também. Os dois, para ficar tudo certinho. Eu gosto desse texto aqui, ó. Isaac, ele está morando em Gerar. E Abimeleque era rei dos filisteus. Um morava num palácio, Isaac morava numa casa, certamente mais baixa. Isaac, isso aqui eu me familiarizo com Isaac. Isaac está brincando com a dona dele. Aquela brincadeira de casal, não tem? Aquelas coisas, aquele negócio maneiro de casal. E brinca e tal, sem que as crianças vejam. Dentro de casa mesmo, a dona está na cozinha, o cara vai lá, brinca, dá uns tapinhas maneiros. Isso aqui, cara, é uma parada, o cara morde o pescoço, chupa a orelha e tal. Aquela brincadeira. Abimeleque olhou pela janela e viu Isaac brincando com Rebeca. Ou seja, mano, Abimeleque é o quê? É um tipo de demônio, um tipo de Satanás, que fica olhando a intimidade do casal, para ver se ele encontra uma brecha, uma possibilidade de entrar. Então, essa relação tem que haver, amado, essa brincadeira, essa intimidade, essa troca, essa vida sexual, ela tem que ser uma vida sexual nutrida, alimentada, satisfeita, plena, senão, amado, vai naufragar. Vai naufragar. A gente precisa ter um relacionamento saudável, senão não dá. Não dá para viver debaixo do mesmo teto, dessa maneira. Quem é casado aqui sabe, amado. Fica um tempo aí sem namorar para tu ver se tu fica legalzinho. Fica legal? Fica nada, mano. O homem fica carrancudo, no rio, no brinco. Fica, irmão, cara de ferro. Cara de ferro. Da mesma sorte também a mulher também. Ih, a dona como é que está cuspindo, gritando, falando alto, agressiva. Tem algum problema. E de repente pode ser isso. Então, quando nós temos uma vida sexual sadia, equilibrada, bíblica, dentro e debaixo dos preceitos bíblicos, ela vai funcionar e nem o diabo vai entrar. Por isso, Provérbios 18, 22 diz: quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Então, seja grato à mulher que você recebeu. Seja grato a Deus, à mulher que você casou. Faça o bem a ela, que ela vai fazer bem a você. Mas, pastor, eu faço bem a ela e ela faz bem a mim. Tem que conversar. Tem que entrar num acordo. Não dá para viver dessa maneira. Não é só vem a nós. É um relacionamento mútuo. Mútuo. Entende? Eu não gosto de ficar citando exemplo meu, não, porque a referência é a Escritura, entendeu? A referência é a palavra. Coisa banal, boba, fútil. Vi no monte da igreja, ela estava com a gente. Aí, Dona, pode deixar que eu te dar a moral hoje, fazer massagem no teu pé, negão. Eu falei, eu senti firme. Aí, Renato, vai ter que pagar, Renato, tá brincando, mas tem que pagar, hein? Eu falei, não, Renato, não vou nem cobrar. O Senhor é testemunho desse negócio aí. Ela chegou, estou cansada, eu falei, a promessa, hein? Fez o voto. Pior do que votar é votar e não cumprir. Ah, não, pode deixar eu fazer. Então, por quê? Porque ela está a semana toda. Eu chego, tomo banho, entro no quarto. Passa creme no meu pé nele. Aí eu vou lá, não tá. Eu passo o creme, aí tu fala, tá tranquilo, eu paguei. Segunda-feira. Terça-feira, cheguei, tomei banho, estou no quarto. Quando eu vou deitar, tem como passar creme no meu pé, não? Aí o cabra vai, levanta assim. Tem, claro que tem. Toda mulher faz isso. Vai, cara, pensei que era só na minha casa, mano. É mesmo? Ah, tô mal.
Aí tu já olha assim, se não for pedir, não tem como. Passar aquele meu pé, eu estou cansado, meu. Tá bom. Aí, no sábado, ela falou assim, rapaz, eu explorei o nego a semana toda, vou dar moral a ele. Que ela não gosta de fazer. Então, o que eu quero dizer com isso, amado? Faça o bem um ao outro, amado. Tenha esse tipo de relacionamento. Aí, o homem é esse cordão. Ele vai fortalecendo a relação a ponto desse cordão não se rebentar facilmente. Por mais que você não está com ânimo para fazer, mas daqui a pouco você começa a fazer, o ânimo vem, a vontade vem, e aí você está envolvido naquilo dali, fazendo bem ao outro. Então, a participação do homem, o homem sendo dessa maneira, logicamente aqui eu estou abordando alguns princípios, amado, pequenos princípios. Esse cordão, ele se fortalece. Ele se fortalece. Isso é o cordão de 3 dobras. A segunda parte do cordão, quem é? A mulher. A esposa. Ela também tem o seu papel, ela também tem a sua função, como eu disse aqui, Provérbios 18, 22. Quem encontra uma esposa, estou falando de esposa, encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Uma coisa é receber uma esposa, uma coisa é encontrar uma esposa, outra coisa é encontrar uma inimiga. Não, ter uma inimiga dentro de casa é terrível. Mano. Agora, quem encontra uma esposa, mano, bíblica, educada, cortês, santa, aí, meu amigo, tu acertou na loteria. Acertou na loteria. Mas, pastor, o meu casamento não começou bíblico. Dá para tratar, mano. Dá para se enquadrar. Dá para começar a ir ajustando. Então, a esposa, ela deve ser essa segunda corda que se robustece a ponto de fortalecer mais essa união. Amadas, santas, em nome de Jesus, leiam Provérbios 31 e viva esse negócio ali. Olha só como é que essa mulher aqui é. Provérbios 31, 10. Uma esposa exemplar, versão aqui é King James. Feliz quem a encontra. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ou seja, uma mulher exemplar, o homem tem plena confiança nela. Coisa ruim é o homem sair de casa e não confiar na própria mulher. Vou tacar uma câmera aqui. Por causa de quê? Sei lá, pô. Sei lá. Por quê? Desconfia. A mesma coisa a mulher também. Vou largar um espião no zap desse camarada aí. Tem santo que já fez isso aqui já? Tem gente rindo, hein? Tem gente rindo, hein? Vou tacar um espião no zap desse camarada aí, vou ver o que ele conversa. Vou ver o que ele vê. O que ele pesquisa. Falta de confiança, mano. Falta de confiança. Agora aqui não. O cara chega, tá com o celular ali, ela, ó. Vou olhar. O cara vai tomar banho, ela pega assim. Aí fica assim, ali pertinho olhando para ver se a maçaneta vai mexer. Quando a maçaneta do banheiro mexe, aí bota o celular ali de novo. Já fiz a pesquisa que eu queria. Da mesma sorte, o homem tem que ter plena confiança na mulher. Seu marido tem plena confiança nela. E nunca lhe falta coisa alguma. Nunca. Ou seja, ele vai suprir ela em todos os aspectos. Espirituais, morais, emocionais, espirituais, econômicos, tudo. Não vai faltar nada para essa santa. Mas tem que ter uma relação de confiança. Tito 2, 4 em diante diz assim, ó. Tito ensinando aos pastores presbíteros para ensinar a congregação sobre casamento e sobre relacionamento. Aí ele diz assim, ó, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. As mulheres mais velhas vão ensinar as mais novas a ser o quê? Prudentes. E a amarem seus maridos. E a amarem seus filhos. Mas sabe o que a gente fala hoje? A nossa sociedade? Filho é para sempre, marido não. Aonde está escrito esse negócio aí? Aonde está escrito esse negócio aí? A orientação é a mulher amar o seu marido. Depois, os filhos. Depois os filhos. Mas tem mulher que ama mais os filhos do que o marido. Sabe qual é o nome disso? Idolatria. Idolatria.
a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Olha o testemunho, mano. Testemunho da esposa para com o marido, do marido para com a esposa. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Agora, quando a gente não cumpre isso, olha o nome de quem que está em jogo? Do Senhor. É do Senhor que está em jogo. Então, as mulheres mais velhas, elas ensinam, elas dão orientação às mais novas a serem prudentes. Olha só, você não está sendo prudente na sua casa. Você não está sendo prudente com o seu marido. Não, mas ele não sei o quê. Não, mas a sua parte. Não deixando a desejar. Então você não está sendo prudente. Ame seu marido, ame seus filhos, seja moderada, seja casta, seja boa dona de casa. Porque, irmão, a única coisa que o homem quer, irmão, é chegar em casa e ver uma casa bem organizada, direitinha, limpinha, tudo direitinho. Ele abre a panela, aquele cheiro maneiro, aquele rango legal, um frango com quiabo, bastante quiabo, muito quiabo. Bota calabresa no meio, bota agrião, arroz fresquinho soltando, feijão cheio de tempero. Aí você vai e come. Não come muito não, porque a noite tem que durar. Aí você deita, toma um banho direitinho, namora, beija na boca, dorme, tá tudo legal. Tudo legal. O homem só quer isso, amado. Mas o cara chega, a casa está uma bagunça, um redebu. Parece que passou um furacão ali. Parece que tem uma tsunami, uma coisa de louco. E já é 3 horas da tarde. Oi, filho, o que aconteceu? Não consegui arrumar a casa, não. Por causa de quê? Essa criança não me deixa, não dá tempo. Não deu tempo. Irmão, criança dorme direto, mano. Conversa. Acorda e faz bagunça. Tudo bem, mas a casa não pode ficar do jeito que está assim, não. É preguiça, mano. A serem boas donas de casa. Está tudo limpinho, está tudo tranquilo. E o marido colaborar também com a manutenção daquela casa. Porque a mulher, ela não é empregada. O homem tem que colaborar. Tem que ajudar. Por exemplo, mano, quem falou isso, eu ouvi uma vez, foi o pastor Anderson Silva. Ele falou assim: Deus cria Adão primeiro. Aí ele faz assim, vamos conjecturar. Deus criou Adão primeiro. Adão está se virando muito bem sem Eva. Sem Eva, Adão lavava roupa. Sem Eva, Adão fazia comida. Sem Eva, Adão lavava roupa, lavava louça, fazia tudo direitinho. Ela chegou para quê? Para fazer tudo no lugar dele? Não, para ajudar ele. Então Adão sabe fazer isso. Então Adão tem que colaborar com Eva na manutenção dessas atividades domésticas. A mulher não é uma escrava dele, então ele tem que colaborar. Mas a mulher que não exerce a sua função também está fora de rotação. Ela tem que ser boa dona de casa. Uma relação de respeito, reverência. O homem trabalha com a ética da honra. Eu canso de falar isso. O homem funciona com a honra. Não fira a honra de um homem. O homem só quer o respeito. O homem é tipo assim, mano. Se alguém afrontar a honra dele, ele morre. Mas ele não permite que a honra dele seja afetada. E a gente está vivendo um tipo de relação hoje em que a mulher bota o dedo na cara, afronta, fala, faz isso teu homem, faz isso. E aí, mano, vai acontecer. Efésios 5:23 fala assim, ó: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvador. Versículo 33. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Esses dias um cliente meu estava falando uma coisa, ele é pedreiro. Ele: Ricardo, eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu fui fazer um serviço na casa da mulher. Aí ela falou assim: Denilson, você vai almoçar com a gente? Ele: não, você vai almoçar com a gente? Não, vou em casa. Não, Denilson, você vai almoçar com a gente. Aí, quando ele sentou à mesa, sentou as crianças, aí a cabeceira era para o marido dela. Ela serviu a mesa, tudo direitinho. Ela falou: bem, a comida está pronta. Quando ele sentou, ela foi e falou assim para ele: olha, escuta isso aqui, mano. Falou assim para ele: Denilson, só espera um pouquinho, por favor.
Aí ele, por quê? Como assim? Aqui na minha casa, ninguém come primeiro. Pode ser um exagero, tá, mano? Mas eu entendi como respeito e honra. Ela falou assim, aqui na minha casa, ninguém come primeiro que meu marido. Ele é o primeiro a mexer na panela. Depois que ele bota o prato dele, todo mundo pode servir. Aí Deus falou, Ricardo, eu nunca vi aqui, eu fiquei com vergonha. Eu falei, é mesmo, Deus? Fiquei, mano. Lá em casa não é assim, não. A mulher não espera por mim, as crianças comem tudo. O que sobrar eu como. Eu fiquei com vergonha. Sabe quem é, não sabe? Ele não é assim, eu sei que... Eu sei que... Fiquei com vergonha, mano. Meu irmão, o cara sentou, ele falou, o cara deve ter quase 70 anos por aí, sentou, deu boa tarde a todo mundo, educado, no ambiente da família, aquele ambiente de paz sereno, botou a comida dele tudo direitinho, a mulher foi e sentou. Pode pegar, Deus. Depois que o marido pegou. Falei, rapaz. Aí, pode ser exagero, mas tinha que funcionar dessa maneira aí, Ricardo. Ele falou. Falei, rapaz, essa daí é ponta firme. Então a mulher tem que cumprir a parte dela, mano, para a casa funcionar direitinho. Provérbio 31:12, ainda Provérbios, diz assim, ó. Ela só lhe faz bem e nunca mal. Só lhe faz bem e nunca mal. Ou seja, a esposa, ela nunca vai fazer mal para o marido, sempre o bem. Mas tem mulher que faz mal para o homem, sim ou não? Faz. Pode fazer mal com palavra, pode fazer mal com omissão, pode fazer mal com ação, mas faz mal, deixa o cara mal. E quando, ou quanto, o texto diz, todos os dias da sua vida, ela nunca lhe faz mal, sempre bem, todos os dias da sua vida. Antes de clarear o dia, ela se levanta, ou seja, não é preguiçosa. Prepara comida para todos os da sua casa e dá tarefa às suas servas. 18. Administra bem o seu comércio lucrativo, empreendedora, mulher trabalhadora, mulher que investe, mulher que sai para a luta. E a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Eu fui pesquisar o que é isso aqui. Vocês não vão acreditar. Mas acredite se quiser no seu pastor. Eu falei, eu tenho que buscar no original. O que a cultura antiga queria dizer com isso aqui? O texto fala assim, ó. 15. Antes de clarear o dia, se levanta, prepara a comida para todos da sua casa, dá tarefa às suas servas, administra bem o seu comércio lucrativo. Ou seja, uma mulher cheia de compromisso. Cheia de compromisso. Quem acorda cedo demais, dorme cedo demais. Mas o texto diz que a lâmpada dessa mulher fica acesa durante a noite. Ele não está falando dessa lâmpada aqui. Está falando da mulher que ela pode trabalhar o dia todo, pode estar cansado o que for, ela ainda vai ter fogo no homem dela. É isso que ele quer dizer. Ela não vai falar, estou cansada. Vai falar, está funcionando aí? Está tudo direitinho? Porque aqui está. Tem coragem? Tem. Tem disposição? Tem também. Então vamos para dentro do combate. E ela vai. Você está cansada não, Santo? Estou não, acabou o cansaço, tomei banho. Saiu o cansaço todo, está lá no banheiro o cansaço. Está lá. É isso que ele quer dizer. Logicamente isso não é direto, mas ele está falando que essa mulher, ela tem tempo para tudo. Ela trabalha, ela investe, ela cuida da casa, dos filhos, ela dá tarefa aos seus funcionários, caso tenha, ela administra o seu comércio empreendedor. E de noite ainda tem tempo e fogo para o seu marido. Ela tem, ela consegue fazer isso. Cuida, versículo 27, Provérbio 31, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Não dá lugar à preguiça. A preguiça quer encontrar guarida na vida dela? Não encontra, ela trabalha, mano. Ela não acorda tarde, ela não deixa a casa bagunça, ela não deixa a pia cheia de louça, ela não deixa a criança ir tomar banho, ela não deixa a criança ir limpar o nariz. Não, ela cuida de tudo e todos. Ela não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas a supera. Aí Carol pregou aqui: a beleza é enganosa, a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada, elogiada. Impossível, amado, o filho olhar para uma mulher dessa e falar: irmão, minha esposa tem que ser no mínimo igual a minha mãe.
Mulher de compromisso, de caráter, não dá preguiça. Mulher santa, que respeita meu pai. Tá doido? Eu não quero mulher ruim assim, não. Eu quero igual, parecida com a minha mãe. E a filha, eu quero parecido com meu pai. Respeita minha mãe, cuida da minha mãe, protege minha mãe. E tem que ser assim, homem de Deus. A mulher. A beleza é enganosa, a formosura é passageira. Ou seja, a tua esposa ela vai ficar bonitona da forma que você encontrou ela, não, santo. Não vai. Mas não vai mesmo, ela vai mudar. A ruga vai bater, a mochiba pode aparecer, o dente pode cair, vai ficando escangalhado, o cabelo cai. Mas se a relação for sólida, meu irmão, vai ficar junto até um partir, ou até a volta do Senhor. Eu estava falando que, deixa isso quieto, mano. Deixa isso quieto para lá. Pregar sobre esse negócio aqui, vai um troço de doido na minha cabeça, Jesus. Então, mulheres, entendam. Se a gente se enquadrar nas escrituras e fazer a nossa parte, o nosso relacionamento vai ser sólido, consistente. E a última dobra do cordão, e eu termino aqui, grupo de louvor, por favor, não poderia ser nenhum outro, senão o Senhor. Ele é o fundamento que faz com que esse cordão não se rebente facilmente de modo algum. Ele é o fundador da família, ele é o que instituiu o casamento, é ele. Ele é o que faz esse cordão ser um cordão inquebrantável. Que Satanás vai tentar puxar, vai tentar arrebentar, vai tentar forjar, passar uma faca, não vai conseguir, porque o Senhor está no meio. Então a gente pode ter tudo, amado, uma casa boa, as economias tudo bem, pode ter um conforto, pode ter empregado, pode ter tudo. Se não tiver Deus, amado, é uma casa vazia. E a Bíblia é muito clara em dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não construir essa casa, uma outra versão diz assim, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não for o Senhor que vigia a cidade, inútil será o sentinela montar guarda. Então, se Deus não for, mano, o que constrói, ou a base dessa relação, não adianta. Não adianta. Deus não apenas instituiu o casamento, Ele é o alicerce dele. Ele é o que mantém ele, é o que sustenta ele. Não se fundamenta um casamento apenas em sentimento, em emoção, em beleza. Isso tudo passa. Agora, a obediência aos princípios que Deus estabeleceu, eles são sólidos e são para a vida toda. Então, fundamente a sua relação no centro da vontade do Senhor. Mateus 7,24 diz assim, todo aquele, pois, que escuta, Salomão escutou, as minhas palavras e as pratica, Salomão não praticou. Assemelhá-lo-é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então aquele que ouve a palavra do Senhor e pratica, assemelha-se a um homem prudente, que edificou a sua casa. O que é a casa? A sua vida, a sua família, o seu casamento sobre a rocha. Quem é a rocha? Cristo. E essa casa não vai cair, esse casamento não vai acabar. Esse casamento ele pode ser atingido pelas tempestades da vida, mas não cai. Porque as tempestades virão para todo mundo. Isso é fato. Ninguém vive um mar de rosas a vida toda. Vai ter intempéries. Vai ter adversidade. Mas quando a casa está edificada sobre a rocha, a tempestade pode vir, mas a casa não vai cair. Esse casamento ele pode ser submergido pelos rios da vida. Que rio é esse? Doenças, crises emocionais, crise financeira, filhos. Pode ser atingido pelos ventos da cultura, mas não cai, porque ela está edificada sobre a rocha. Então o que eu faço? Coloca a sua família
sobre o prumo da palavra. Leia tudo sobre o casamento, aprenda tudo sobre o casamento, sobre a função do marido, sobre a função dos filhos, sobre a função da mulher, tudo que diz respeito, e fala: eu vou viver isso aqui, eu vou cumprir isso aqui, eu vou fazer isso na minha vida. E confia, porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Sem a presença de Deus é impossível suportar as crises, amado. Ou você acha que qualquer um aqui que está casado aqui mais de 15, 20 anos aqui, não teve crise nenhuma? O casamento não passou no fio da navalha? Todo mundo, ou se não todos. Mas quando bota a cabeça no lugar, quando se senta à mesa para dialogar e fala: não, vamos continuar, vamos permanecer, vamos perseverar, mas sem a presença do Senhor é impossível. Quando Deus estabelece Adão e Eva, a Bíblia diz que Deus os abençoou. Deus tem prazer em abençoar a família, mano. Ele disse: em Abraão serão benditas todas as famílias da terra. Ele tem prazer em abençoar. Ele tem prazer em ver uma família feliz, consistente. Salmos 103:17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto, e sobre os que lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Salomão sabia de tudo, mas não vivia nada. Ele se esqueceu da lei do Senhor. Mas quando nós obedecemos, cumprimos, a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. A justiça do Senhor é sobre os filhos dos filhos. É sobre aqueles que guardam o conserto do Senhor. É sobre aqueles que lembram dos mandamentos de Deus. Então, quando a crise vira, mano, não haja sem pensar, não. Lembra do que Deus estabeleceu. Ele odeia o divórcio. Ele abomina o repúdio. Isso é o cordão de 3 dobras, que não se rebenta facilmente. Eu fico olhando lá o velhinho que vai lá na barbearia lá. Tem mais de 50 anos de casado. Aí a gente tem intimidade. Eu perguntei assim para ele assim: a intimidade nossa. Eu falei: velhinho, funciona ainda? Funciona o quê? Eu estou com 74 anos. Estou na fase final da vida, funciona mais nada. Funciona só para jogar a água para fora, mas nada. Eu falei: é mesmo, velho? Ele às vezes do nada assim ressuscita. Aí eu tenho que conversar com a nega lá com a velha. Mas eu falei: sabe por que eu perguntei isso? Eu falei para ele: sabe por que eu perguntei isso? Ele: mas de quê? Eu falei: porque você tem mais de 50 anos de casamento. Então, sexo não é tudo. Sexo é importante, necessário, mas não é o fundamental. O fundamental é o respeito, é o cuidado, é a cumplicidade, é a parceria que ambos têm um para com o outro. E filhos vão, amado. Um filho dele já morreu, outra filha mora em Brasília. Quem está agora? Só ele e ela. É por isso que a mulher tem que amar o seu marido e o marido a sua mulher. Porque filho vai embora, vai deixar. Vai ficar vocês dois sozinhos, assim como conversou. Ah, mas filho é ingrato? Não, é a ordem da vida, eles têm que ir embora. Ah, mas a síndrome do ninho vazio, vai passar. E você deve achar contentamento na sua parceria de sempre. O seu marido ou a sua mulher. Não se rebenta, é inquebrantável. O cordão de 3 dobras. Fique de pé comigo se você pode, em nome de Jesus. Lembre-se, não é sobre ter um casamento perfeito, mas ter um casamento bíblico. Não é sobre pessoas perfeitas, é sobre pessoas imperfeitas que querem viver a santidade, que querem viver a vida de obediência ao Senhor, e que através dessa vida, dessa relação, a palavra do Senhor não é blasfemada. Pelo contrário, o nome do Senhor é glorificado. Que a gente não venha a ser, amado, motivo de escândalo, motivo das pessoas olharem e falar: se está acontecendo na igreja,
dirá que é melhor ficar aqui, do jeito que eu estou. Porque lá eles estão pior do que nós aqui. Então que nós possamos ser a luz, como Jesus falou, que a gente venha ser o sal, para que o pecado venha a ser refreado. Em nome de Jesus. Vamos orar? Em nome de Jesus. E pelo que você vai orar? Pela sua família, pelo seu esposo, no caso da mulher, pela esposa, no caso do marido. Aquele que não é casado, orar para que Deus prepare essa esposa e prepare você para ser esse esposo bíblico. Fala: Senhor, eu quero ser esse tipo de homem, um homem que tem um amor sacrificial, que tem um amor que não busca os seus próprios interesses. Eu quero ser semelhante a Jesus, de ir a ponto de dar a vida pela minha esposa, pela minha família. É assim que a gente deve viver, amor. De cuidar dos filhos, de ser exemplo para os filhos, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Glaucio, meu irmão, faz essa oração aqui, meu irmão, em nome de Jesus Cristo. Ora também pela vida da Sara, do Rodolfo. Amém. Pai amado, Pai santo, Pai, diante da Tua presença, Senhor, nos colocamos nesse momento, Senhor. Deus, essa palavra, Senhor, verdadeira, essa palavra que foi forte nos nossos corações, Senhor, que nos ensinou, Senhor. Deus, que nos constrangeu, meu Pai, a ser um marido melhor, meu Pai. Porque certamente, meu Pai, como o pastor falou aqui, meu Pai, não é ser sobre um casamento perfeito, mas é ser sobre um casamento bíblico, Senhor. Deus, que a cada dia nós possamos manter o nosso casamento bíblico, Senhor, sem escândalo, Senhor, sem motivo, Senhor, algum, Senhor, diante da sociedade, diante do Senhor, primeiramente, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Pai, colocamos as nossas famílias em Tuas mãos, Senhor, o nosso casamento em Tuas mãos, Senhor, os nossos filhos em Tuas mãos, Senhor. Deus, que a cada dia, Senhor, nós possamos viver, meu Pai, de acordo com a Sua palavra, Senhor, para não cometer o mesmo erro que Salomão cometeu, Senhor, de Deus, ser motivo de vergonha, Senhor, ser motivo de mau testemunho, Senhor, na Bíblia, Senhor, como foi falado, Senhor, diante do Senhor, meu Pai, que no final de tudo, Senhor, Deus, ele perdeu, meu Pai, toda a sua família, perdeu a salvação, meu Pai. Deus, isso é muito, Deus, é algo de muita responsabilidade, Senhor. Deus, que em nome de Jesus, Senhor, essas palavras, Senhor, que o Senhor ministrou no nosso coração, meu Pai, possamos botar em prática, meu Pai. Porque não adianta a gente ouvir aqui, meu Pai, e amanhã fazer tudo ao contrário do que aprendemos aqui, Senhor. Pai, no nome de Jesus, meu Pai, colocamos a vida do irmão Rodolfo em Tuas mãos, Senhor. Da irmã Sara em Tuas mãos, Senhor. Pai, daquela criança que está sendo gerada, Senhor. Assim como está sendo gerada na vida da nossa família, Senhor. Deus, eu coloco a vida dele em Tuas mãos, Senhor. Pai, porque tudo que o Senhor faz, meu Pai, ele é perfeito, meu Pai. Deus, se o Senhor semeou aquela criança ali, meu Pai, não foi por acaso, meu Pai. Sabemos que no final de tudo, Senhor, veremos essa bênção aqui, meu Pai. Aqui na igreja, correndo, brincando, meu Pai, com nossos filhos, Senhor. Deus, profetizamos na vida da Sara, na vida do Rodolfo, Senhor. Deus, que o Senhor abençoou essa criança, meu Pai. E o Senhor vai continuar abençoando, Senhor. Porque a Tua palavra fala que a família é bênção do Senhor, meu Pai. Como o pastor falou, meu Pai. Deus, que o Senhor abençoou todas as famílias da terra, meu Pai. Não foi só a família de Abraão, mas foi a nossa família também, meu Pai. Nós cremos na Tua promessa, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, que chegou até nós, meu Pai. É o que nós pedimos nessa noite, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus.